Olá, esse é o Atitude TCE Entrevista. Eu sou o Marcos Rolim e o convidado de hoje é o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, conselheiro Estilac Xavier. Presidente, é uma satisfação lhe receber mais uma vez do nosso programa e vou já de início lhe colocar a primeira questão, porque nós tivemos nos últimos dias a divulgação do seu relatório de gestão do ano de 2020. Que não foi um ano qualquer, foi um ano da pandemia, foi um ano que alterou tudo que se fazia no Brasil, especialmente no poder público, houve um impacto muito grande da pandemia. O que esse relatório, presidente, a respeito de 2020, sintetiza sobre as atividades do Tribunal de Contas? O que o senhor gostaria de destacar a respeito deste relatório? Bom, primeiramente, boa tarde, Rolim. Também é uma satisfação vir ao programa Atitude TCE falar sobre o relatório de gestão. Particularmente porque nós aqui, nesse espaço, podemos também aproximar mais a realidade do trabalho do nosso tribunal com a sociedade. O relatório, ele tentou sintetizar o conjunto das principais ações que o tribunal exercitou no ano de 2020. Como bem disseste, foi um ano dramático, um ano terrível e triste para o povo brasileiro, em vários aspectos. No político, no econômico, social e sanitário. O importante é que o tribunal, nesse período, que já distam 10 meses e alguns dias desde que nós entramos em trabalho remoto, que o tribunal não deixou de cumprir um minuto sequer a sua missão constitucional. Mas colocamos como diretriz número 1 de toda a conduta do tribunal a preservação da vida. Fizemos isso tratando com os nossos servidores e todos aqueles que precisam do tribunal, os frequentadores do tribunal, e usamos a agência do tribunal também para exercitar, junto aos jurisdicionados e às outras instituições, a necessidade de que deveria se cumprir rigorosamente as medidas sanitárias orientadas pelas autoridades sanitárias. Vale aqui dizer, principalmente a Organização Mundial da Saúde. O tribunal, portanto, ao fazer isso, colocou como um bem maior na sua atividade, nesse período, a preservação da vida, a proteção da vida. E com isso, creio que o tribunal contribuiu grandemente. O tribunal não se furtou de todos os aspectos da realidade político-social e legal do país nesse período. Quando foi necessário, a voz do tribunal se fez ouvir para a defesa da democracia, da Constituição, das instituições da República, e também fez isso toda vez que foi necessário defender o próprio sistema de controle atacado neste período, por conta, inclusive, de que o nosso trabalho ele afeta interesses. E esses interesses, quando estão afetados, eles se voltam contra os tribunais. Contra os sistemas de controle em geral, haja vista que o tribunal, ele, como todas as instituições da República, tem seus limites, tem seus defeitos e seus erros. Agora, existem procedimentos democráticos para corrigi-los. E isso deve ser feito de maneira adequada, e não com simplesmente ataque desconstituindo as instituições, sejam elas quais forem, seja o Congresso, seja o Supremo Tribunal Federal, seja o Tribunal de Justiça, o Ministério Público ou mesmo os tribunais, como o caso do Tribunal de Contas. E creio que neste tema o tribunal esteve à frente, junto com os outros tribunais do Brasil. No que diz respeito ao nosso trabalho, nós concentramos principalmente as atividades em pandemia. Eu quero lembrar que o nosso tribunal atuou e está atuando ainda em trabalho remoto, desde o dia 19 de março de 2020. Tudo o que está contido neste relatório, ele foi produzido pela dedicação, zelo e competência dos nossos servidores que trabalhavam a partir das suas casas. E a partir disso nós acompanhamos, para ter um exemplo, várias licitações e conseguimos no período, através de auditorias concomitantes e zelo de licitações, contratos, uma economia que se estima em 150 milhões de reais aqui no estado do Rio Grande do Sul.
E acompanhamos todo o período exatamente produzindo alternativas mais sofisticadas e mais robustas na área de tecnologia de informação. Nós investimos fortemente nesta área. Aliás, investimento que vem desde a gestão anterior, que era o presidente, o conselheiro Iradir Petroski. Ao fazermos isto, sem prever o que ia acontecer nesse período, que é a pandemia, nós colocamos recursos com as dificuldades que o sistema tem, e ainda temos obstáculos nessa área para superar, mas esta ideia ela foi impulsionadora da capacidade do tribunal ampliar, inclusive ter uma produção maior do que aquela que nós tínhamos quando estávamos em trabalho presencial ou de campo. Nesse período... Presidente, me permite deixa eu só, com perdão de interromper, mas para que essa sua afirmação possa ser melhor compreendida por todos que acompanham o programa. O senhor acaba de afirmar que o Tribunal de Contas, no ano passado, no ano da pandemia, aumentou a sua produtividade de auditorias, ou seja, produziu mais fiscalização, fiscalizou mais amplamente do que antes, e isso se deve a essa possibilidade desses novos recursos tecnológicos. Para explicar melhor isso, que recursos são esses? O senhor falou em auditoria concomitante. Como é que se dá essa auditoria concomitante à distância, né? E como ela pode ser tão eficiente? É simples, nós criamos ferramentas de informática que, através da exigência que os jurisdicionados, municípios, gestores devem automaticamente colocar nas bases de dados ou linkar com o sistema do tribunal, imediatamente o tribunal pode observar. Eu vou citar um caso para ti bem simples, que é um sistema que nós temos que se chama CAPES Webs. Esse sistema ele é criado para verificar os concursos públicos e ele é, na verdade, um programa automatizado, vamos chamá-lo de robô, né? Também é muito usual, e ele faz a verificação dos concursos. Em média, um concurso, no passado, ele só era analisado pelo tribunal, porque nós não estamos falando de um concurso, nós estamos falando de todos os concursos em todas as esferas do Estado, municípios, Câmara de Vereadores, autarquias, empresas, ou mesmo no Estado. 2 anos depois, pois o novo sistema, esse que nós criamos, pela automatização, ele nos permite analisar o concurso no nascedouro, que é o edital do concurso, e em 5 horas. Ou melhor, em 5 dias. Ou seja, veja só a diferença, 2 anos para 5 dias. Isso altera totalmente a qualidade e a produção, né? E outros sistemas que nós criamos na nossa área de inteligência, na área de análise estratégicas, que fazem os encaminhamentos das dificuldades que os municípios encontram nos seus vários atos administrativos, isso é apresentado por um sistema automatizado também no tribunal, através de 2 robôs que foram criados, inclusive tem nomes, tem designação para popularizá-los, para que inclusive os administradores fiquem sabendo da existência deles e tomem, por óbvio, as cautelas e os cuidados necessários, e que nós sempre vamos orientá-los. No caso, nós temos a Laís. A Laís ela é um robô que analisa sobrepreço de licitações. O papel da Laís é fazer só isso, é um robô. E temos um outro robô que se chama Raquel, que analisa se a ordem de pagamentos dos empenhos da administração pública estão devidamente feitas na sua contabilização. Sabe-se que uma das formas de burlar pagamentos e criar situações de irregularidades, talvez até às vezes no campo do crime, é a ordem de pagamento dos empenhos. Então, nós temos agora também um robô chamado Raquel, que só se dedica a fazer esta análise. Isso abrevia em muito tempo dos auditores terem que ir a campo, né, porque está automatizado, está na rede mundial de computadores e, portanto, não precisa se ir a campo, pedir documento, voltar, correio, nada disso precisa. Né? O que é exigido, e é uma determinação resolutiva do tribunal, e todos sabem que uma resolução do tribunal na sua esfera de competência tem peso de lei. Portanto, é obrigatório ao administrador dar acesso a essas bases diretas ao tribunal. De tal forma, Rolim, e
e nossos telespectadores que o tempo dos auditores de consumo, ele no futuro imediato, eu creio que para esse ano e para o ano que vem, 60% do tempo dos auditores vão ser liberados nesse futuro imediato para aperfeiçoamento e análises. E não mais para trabalho braçal, que tem que vasculhar documentos, porque os robôs fazem. E entregam para o auditor uma lista de possíveis e eventuais irregularidades que ainda serão checadas pelo auditor, por óbvio, porque é imprescindível a atuação do seu caso, um especialista e um técnico na área, que são os nossos auditores. Não sei se é suficiente essa explicação. Sim, foi muito interessante, porque eu acho que ela dá uma dimensão muito real assim das possibilidades virtuosas da tecnologia quando elas são utilizadas a favor da população. Nesse caso, eu fiquei pensando aqui enquanto o senhor falava, presidente, o que aconteceria, por exemplo, num caso típico do tribunal examinar um concurso público 2 anos depois, se o tribunal encontrasse, por exemplo, uma irregularidade lá no começo desse concurso público. Imagina pessoas que tivessem sido aprovadas no concurso, se deslocado para morar em outra cidade, levando seus filhos, e de repente o concurso é anulado, porque de fato foi irregular. Mas e a vida dessas pessoas, o impacto sobre as pessoas, o que aconteceria? E agora tudo isso está sendo evitado por conta desses recursos, né? O senhor acha que isso sinaliza um pouco sobre a ideia dos tribunais de contas do futuro? Essa talvez seja uma ideia de como será a fiscalização e o controle externo no futuro, presidente? Não há dúvida, Rolinho. O Tribunal do Futuro, primeiro, nós fizemos parte do sistema de controle externo. Vale dizer, nós não nos confundimos com o jurisdicionado. Nós não nos confundimos com o administrador, porque a razão principal da nossa existência é fiscalizar o bom uso do recurso público que chegue para a população, através de saúde, educação, cultura, de parques e jardins apropriados, por mobilidade urbana através do transporte coletivo, segurança pública. Ou seja, o tribunal existe para isso, ele fiscaliza isso. Agora, nada impede, e é correto, que o tribunal não haja só vasculhando o passado, um arqueólogo que vai verificar o que está para punir, porque de fato já ocorreram as irregularidades. Então, o que importa é agir dentro do possível mais próximo do tempo real, né, para que se possa intervir orientando, porque o administrador que é de boa fé, ele sempre vai atender às exigências ou às orientações do tribunal. Agora, aquele que faz por má fé, evidentemente ele vai responder nos vários níveis que o administrador responde quando age de maneira incorreta. No administrativo, que é o tribunal, e na justiça normal, no judiciário, quando entra nas questões de crime. Então, está bem posicionado isso na estrutura do país. E o Tribunal de Contas, por ter sede constitucional, ele atua exatamente nesse sentido. Veja que essa capacidade de intervenção, quase que em tempo real, do tribunal, fez com que em uma semana, nós, com a base de dados que temos de todos os servidores do Estado do Rio Grande do Sul, estadual e municipais, todos estão, nós sabemos o nome de cada funcionário que é, quanto ganha no Estado, né, ou no município. Nós conseguimos, em uma semana, mesmo tendo o CPF mascarado, das pessoas que receberam auxílio emergencial através do Ministério da Cidadania durante a pandemia, nós conseguimos fazer uma triagem e detectar aqueles que possivelmente poderiam ter recebido irregularmente recursos. Isso em uma semana, numa base de dados de, digamos, quase 500 mil elementos. Então, de elementos de informação, né? Então, me parece que isso seria impensável sem uma base de informatização como nós estamos fazendo e realizando. Hoje nós podemos verificar praticamente quase tudo em tempo real, em espaço de tempo muito curto. É evidente que aquele administrador que usa da má-fé e que quer fazer algum delito, ação delituosa na administração pública, ele vai tentar ocultar. Mas há formas de se descobrir, né? Uma delas poderia ser, por exemplo, mandar documentos falsos na base de dados e realizar um outro. Mas essa realização de um outro também é vasculhado de outra forma. Nós temos várias formas de cruzamento de dados. Ou seja, não basta que alguém, achando que omitindo uma informação, porque ela é, em primeiro momento, determinada para ser
localizada numa plataforma de análise, que por isso ele pode deslocar para uma outra forma de fazer que não vai ser observado. Não, observamos sim. Há um conjunto de cruzamentos que são feitos para chegar a uma determinada verificação. Evidentemente que eu estou falando aqui das raríssimas exceções daqueles que fariam isso de má fé para uso delituoso de recursos públicos. Em regra, os administradores são ciosos disso e respeitam muito as orientações do tribunal. Fizemos isso, por exemplo, orientando os administradores com 2 cartilhas pela FAMURS, para que eles pudessem ter mais segurança no que diz respeito às atuações durante a pandemia, porque houve flexibilização de legislação, a decretação de calamidade pública permite compras sem as devidas licitações, em tempo ordinário. Bom, e imagine-se isso que tu falaste, né? Tudo isso sendo verificado muito tempo depois. Os danos já teriam ocorridos e depois nós teríamos que nos haver com títulos executivos a serem cobrados pelo Judiciário, pela Geral do Estado, que é quem representa nessas demandas o Tribunal de Contas, frente ao Judiciário para se reaver os recursos do erário. Hoje não é possível isso, não é cabível, porque haverá determinações de medidas cautelares de forma imediata, sustando os atos que possam ser potencialmente lesivos. No caso, por exemplo, de um concurso, é gravíssimo. Uma eliminação de um concurso tem todas as dificuldades que tu apresentaste, mas o nosso sistema ele vai avançar mais. Vamos supor que o concurso seja regular e ele passou, mas depois tem o problema relacionado a um outro passo, um outro evento, que é chamada do concurso. Por exemplo, não chamar o candidato que foi aprovado, mas um outro. Mais tarde, né, fica-se sabendo que aquele entrou no serviço público de forma inadequada. Mas isso pode ocorrer, às vezes, 5, 6, 7 anos depois. E sempre haverá a justificativa de que, por segurança jurídica, tem que se manter. Veja só o conflito que nós começamos a gerar e as dificuldades para os administradores. Com isso, eu acho que nós estamos tirando uma série de problemas e alegações que hoje tem que se enfrentar no devido processo legal adequado, que tem que ser feito, por óbvio, e as alegações que tentam valorar as atitudes dos administradores a partir das circunstâncias e dos fatos ocorridos à época. Perfeito. Presidente, eu vou retomar esse assunto, mas antes eu quero abrir uma janela que nós temos aqui no programa, o senhor conhece, já participou conosco, nós fazemos uma espécie de intervalo dentro do programa com a frase de atitude. E eu quero lhe mostrar a frase que nós selecionamos para o seu comentário hoje. A frase de atitude é do geógrafo Milton Santos, uma das grandes referências no Brasil. Jamais houve na história um período em que o medo fosse tão generalizado e alcançasse todas as áreas da nossa vida. Medo do desemprego, medo da fome, medo da violência, medo do outro. O que essa frase lhe provoca, presidente? Rolim, telespectadores, a frase do Milton Santos foi proferida provavelmente há mais de 2 décadas. Ela poderia ser dita perfeitamente neste momento. Medo, violência, desemprego, fome, medo do outro. O medo do outro eu vou caracterizar na busca daqueles que sabem conscientemente que cuidar de si cuida dos demais e não se aproximando. E este medo hoje ele existe. Mas eu acho que é um medo sadio, eu diria isto. É preciso ter este medo para se preservar e preservar os demais. Mas tem um outro medo, que é o medo do ser humano enquanto ser humano. As pessoas não podem mais andar com tranquilidade, com medo do assalto e de violências físicas. E este medo é presente. Esse país ele tem demonstrado ser um abismo nessa situação de direitos, por exemplo. E nós sabemos quanto de incidência tem a fome, né? O desemprego na geração da violência, o abandono das periferias. E eu acho que o retrato de uma política que desvaloriza direitos, né? Que ataca instituições, que se aproxima aos pressupostos, inclusive de visões
fascistas, elas traduzem na sociedade medo. E esse é medo de desemprego, medo da fome, medo da violência, e passa a ser também o medo dos outros. Deveria ser tudo ao contrário. Então, a frase do Milton Santos é triste, mas é muito atual. Muito bem. Vamos retomar o assunto anterior que o senhor vinha discorrendo. Eu queria que o senhor esclarecesse uma coisa que certamente poucas pessoas sabem. Todos sabem que o Tribunal de Contas é um órgão de controle administrativo, político-administrativo, que acompanha as gestões, a boa aplicação do recurso público. Mas poucas pessoas sabem que o Tribunal de Contas não pode incidir, por exemplo, sobre corrupção. Quando a auditoria do tribunal identifica algum caso suspeito de corrupção, isso acaba sendo encaminhado para os órgãos que tratam da justiça criminal. Qual é a relação entre o Tribunal de Contas e esses órgãos, por exemplo, o Ministério Público, e qual o tipo de aproveitamento que esses órgãos fazem das auditorias que o tribunal realiza, presidente? No convênios com o Ministério Público tem acesso à nossa base de relatórios, onde muitas vezes o Ministério Público, a partir das suas atribuições e competências, tem uma leitura sobre determinado fato que considera, por exemplo, improbidade administrativa e faz a ação decorrente. Em regra, nós fizemos isso. Essa ação ela é regular e permanente, porque este enquadramento da improbidade administrativa, por exemplo, ela é feita lá. Mas isso pode também, eventualmente, ser tratado numa análise que o tribunal faça na averiguação de uma irregularidade. E, assim, entendendo, como o tribunal não julga esse aspecto, como tu bem frisaste, ponto de competência, o tribunal normalmente vota, quando vota a decisão sobre esse assunto, remete todo o processo com todo o relatório, os elementos, inclusive a parte das alegações e da defesa, para o Ministério Público, para que ele possa, dentro das suas atribuições, se envolver. Fora isso, o tribunal, de maneira ordenada, ele também participa, eventualmente, né, de atividades que envolvam atos de busca de materiais, apreensões, análise de dados. O tribunal faz seguidamente. Aqui nós tivemos um caso, numa das cidades aqui, em que houve, durante a pandemia, o ano passado, acho que foi em Rio Pardo, em que um hospital de lá teve um sujeito a uma operação do Ministério Público e da Polícia Federal, e o Tribunal de Contas auxiliou, né? Foi uma exceção daquele período, mas o tribunal, quando é chamado a determinadas ações que são regradas, porque nós temos regras para isso, o tribunal pode participar. Mas, das vezes, a nossa participação não é de campo, mas ela pode ser de auxílio técnico, tipo de análise de dados, porque o tribunal tem uma expertise própria para isso, através da formação dos seus auditores. E também o tribunal pode, eventualmente, como já aconteceu no passado também, detectar elementos de corrupção. Aqui tem uma corrupção, mas que os órgãos outros não enxergaram, e nós podemos remeter aí sim diretamente ao Ministério Público, apontando aqui em uma situação que merece ser analisada. Isso no passado, e já afastaram-se prefeitos em razão desta atitude do tribunal. Em regra, nós fizemos mais um compartilhamento de informações e auxiliamos na análise de dados quando somos solicitados pelos órgãos policiais. Porque o Tribunal de Contas, a sua tarefa não é policial. Nós não formamos policiais, nós não temos treinamento para policiais e para policial. O auditor é um analista que aborda vários aspectos, os contábeis, os administrativos, os jurídicos e legais, mas também os de políticas e os seus efeitos nas suas finalidades públicas. Vamos chamar isso genericamente de políticas públicas. Óbvio que em todos esses campos pode haver crime, pode haver desvio de recurso, saúde, educação, segurança, em qualquer um deles. Mas a nossa atividade principal e principal é verificar se aquele recurso dedicado àquela política ele está sendo feito atingindo a finalidade, com a eficiência necessária, com os tempos adequados, e chega aos nossos cidadãos. Esse é o papel do tribunal. A outra atuação, ela é, digamos assim, de compartilhamento e de ajuda
em análise de dados quando assim os órgãos policiais requerem, ou mesmo o Ministério Público. Muito bem. No tempo que nós temos ainda, presidente, eu queria lhe ouvir um pouco agora a respeito do futuro daqui para frente, especialmente esse ano de 2021, talvez concentrando mais no tema da pandemia, que infelizmente segue sendo um grande drama no Brasil e segue nos preocupando a todos. O Tribunal de Contas vai desenvolver, vai continuar desenvolvendo a fiscalização sobre o tema da pandemia, sobre o tema dos gastos públicos. Mas há alguma preocupação especial do Tribunal, mais recente, sobre esse tema? Onde vai se concentrar a atenção do tribunal nesse momento com relação à pandemia, presidente? Nós continuaremos concentrados na aplicação dos recursos, mas agora detidamente na questão da vacina. O país foi conduzido a uma situação lastimável pela falta de coordenação e até, eu diria, com uma certa decisão de ampliar o contágio sem se preocupar com os danos. Já temos mais de 227 mil óbitos no país, a vacina em número limitado, tem grupos de pessoas e de interessados furando fila, e o tribunal está atento, primeiro, a quem tem que ser vacinado, a obediência rigorosa aos critérios de quem pode ser vacinado, e está analisando caso a caso, e todos responderão, se não em tempo real, mas nós cruzaremos tudo no futuro, aqueles que cometerem irregularidades, e vão responder frente ao tribunal administrativamente, e levaremos a conhecimento do Ministério Público os devidos enquadramentos legais, porque é crime. É ato criminoso furar a fila, é ato contra a saúde pública, é prevaricação, pode ser até organização de quadrilha. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado. A vacina é importantíssimo. Sim, todos devem se vacinar, mas tem ordem para isso e o tribunal vai acompanhar detidamente para que isso ocorra. Mas precisamos ter vacina e o tribunal faz parte do grupo que pressiona nacionalmente para que a vacina chegue a todos de forma gratuita e com os critérios da Organização Mundial da Saúde. Muito bem, presidente, agradeço muito a sua presença no programa, foi bastante esclarecedor, parabéns pelo trabalho, pelo primeiro ano de gestão. Nós ficamos por aqui, esse foi mais um Atitude TCA Entrevista, nos vemos na próxima semana, obrigado.